todos, sejam bem-vindos a esta quarta edição do Fórum da Formação Musical da Escola de Música de Esposende. Eu sou o Osvaldo Fernandes. Eu sou o Joelzão. E nós somos dois professores aqui da Escola de Música. Esta edição é particularmente especial para nós porque é a primeira em formato podcast. Este formato nós pretendemos manter com alguma periodicidade, trazer aqui vários convidados para, de uma forma descontraída, podermos falar sobre vários temas do ensino da música e da formação musical em especial. Este podcast estará disponível nas nossas redes sociais e vocês poderão, obviamente, dar os vossos contributos, darem as vossas opiniões através de comentários ou de mensagens privadas. O nosso primeiro convidado de hoje é o César Oliveira. Obrigado, César, por teres aceito este convite. É professor no Conservatório de Música e Artes do Dão, certo? Sim. Muito bem. César Oliveira iniciou estudos musicais na Escola de Música da Casa do Povo de São Pedro do Sul, ingressou no Conservatório Regional de Música de Viseu, na classe de piano, e só mais tarde conheceu a linguagem do jazz através da sua professora e reconhecida voz do jazz, Jacinta Ramos, estudando também harmonia e improvisação com o professor Luís Lapa. Após concluir o Conservatório, ingressou na Escola de Jazz do Porto, onde também frequentou vários cursos de aperfeiçoamento, workshops, e também fez parte do corpo docente desta instituição. Também no Porto trabalhou como pianista freelancer e integrou várias formações musicais. Conclui o mestrado em Ensino da Música na Universidade do Minho, no curso de Ciências Musicais, frequentando simultaneamente cursos de Pedagogia Musical Ativa e Criativa com importantes figuras como Gordon e Vitak. Trabalha enquanto pianista, diretor musical e arranjador em várias formações e instituições. Destaca-se as edições Convite à Música, Fundação Serralves, Hermano José Valente, a Orquestra Ligeira de Gouveia, a Orquestra de Saxofones do Dão, Samuel Lúria, Sofia Escobar e, o mais importante, o seu projeto Ginsónico. Sim. É coautor das publicações Cancioneiro Regional de Lafões e Jazz em Miúdos. Atualmente leciona as disciplinas de Formação Musical, História da Música como Jazz no Conservatório de Música e Artes do Dão. É isso mesmo, até parece que tem um grande currículo. É importantíssimo. Coincido com a minha idade, já sou uma pessoa um pouco idosa, então o currículo vai-se acumulando. E tendo em conta esse currículo, esse percurso, a primeira pergunta que temos para ti é de que forma ou em que medida é que este teu percurso musical também te molda enquanto professor e como é que todas estas vivências musicais e pessoais influenciam também a forma como ensinas? Muito bem, eu realmente foi desde muito novo que comecei a contactar com a música, porque lá em casa os meus pais sempre tiveram grupos, nomeadamente grupos de música tradicional. O meu pai e já o meu bisavô dedicava-se a recolher cantos polifónicos da região de Lafões, que tem uma influência muito, muito grande de um mosteiro que foi fundado antes da fundação de Portugal. É um mosteiro de São Cristóvão de Lafões, de 1138, e nesse mosteiro praticava-se essa polifonia parecida com o órgão, um paralelo. E há várias teorias que indicam que a polifonia que se faz nessa zona de Lafões bebe muita da informação que os crentes iam buscar na igreja, e então era muito frequente nos campos ouvirmos as pessoas a cantarem polifonia de órgão. Há muita gente que acha que não é polifonia porque são vozes completamente paralelas, mas isso é um bocado discutível. E a partir desses cantos, o meu bisavô começou por fazer algumas recolhas, que depois, mais tarde, eu e o meu pai concretizámos num grande cancioneiro que chamamos o Cancioneiro Regional de Lafões, onde reunimos então um conjunto de canções que estão organizadas por temáticas da Páscoa, do Natal, de canções de rodas, chulas, viras, etc, e onde incluímos então essa característica muito típica da zona, que são os cantares polifónicos. E para dizer que desde muito cedo eu contactei com a música e sobretudo com esta
componente da música tradicional, porque esse grupo dos meus pais divulgava então estes cantares, e eu lembro-me que desde miúdo comecei a desenvolver um sentido harmónico que nunca de outra maneira se calhar teria desenvolvido se fosse diretamente para um conservatório. Pois. Acho que essa vivência me fez apurar a minha acuidade harmónica, que de outra maneira eu nunca conseguiria, com o ensino formal do conservatório, atingir tão rapidamente. Mais vivências. Outra vivência, a minha mãe fez uma tentativa frustrada de me converter ao catolicismo e fez com que eu acompanhasse a missa durante algum tempo. Isso também foi uma aprendizagem informal que me valorizou muito a minha capacidade de ouvir e de conseguir harmonizar com melodias que não têm nenhum suporte harmónico, conseguir perceber o que é que encaixa aqui e o que é que eu posso fazer para melhorar a performance vocal das pessoas que estão na missa. Com um acompanhamento no órgão. E portanto, durante algum tempo já estudavas aí piano? E aí já estudava piano, exatamente. Eu comecei, não era bem piano, era um teclado que havia na Casa do Povo de São Pedro do Sul, e havia um maestro que me ensinava solfejo, era o método do Artur Fão na altura. E havia um órgãozinho que nós usávamos para começar a tocar umas melodias, e foi essa a minha primeira. Achas que essas vivências que tu tiveste, em que sentido é que agora, enquanto professor, e agora saltando assim uns anos à frente, te moldam? De que forma é que tu achas que elas ainda estão ativas na tua forma de ensinar música? Sobretudo essa parte de entender aquilo que estou a ouvir. Porque o que eu acho que me faltava na formação musical era perceber o que estava a ouvir. Como é que eu posso explicar isto de outra maneira? Eu conseguia imitar aquilo que os meus professores de formação musical estavam a pedir que eu imitasse, mas muitas vezes eu não conseguia relacionar aquilo com nada. Estava a fazer um exercício abstrato. E eu acho que todas estas vivências de conseguir entender um centro tonal, porque toda a música que eu ouvia era tonal, só tive contacto com o atonalismo já quando fui no secundário para as aulas de composição, é que comecei a ouvir aquelas loucuras do Schoenberg, que eu na altura achava aquilo uma loucura, os dodecafonismos e o surrealismo integral, mas até lá todo o meu percurso foi marcado pelo tonalismo e aquela ideia que depois vim a perceber quando comecei a ter aulas de harmonia jazz, de tensão-resolução, que é esse o princípio básico do tonalismo. E aquilo que eu mais sentia falta nas aulas de formação musical era isso, era perceber, está-me a pedir para eu imitar isto, mas tem que haver aqui um contexto, tenho que contextualizar, tenho que perceber o que é que estou a fazer, estou a imitar, ok, isto é um exercício de imitação, é muito giro, inconscientemente se calhar aprendi muitas coisas, mas eu na altura não percebia muito bem para que é que fazia aqueles exercícios. Também um bocado como a matemática, eu decorei a tabuada e também não percebia nada para que é que decorava aquilo, e mais tarde vim a perceber que tinha... com coisas práticas. Exato, com uma que consequência. tinha uma consequência, que tinha uma utilidade. Mais vivências. Sempre que pude, participei em grupos e acompanhar pessoas ao piano, melodias, e sempre que pude fiz um trabalho de comunidade e de classes de conjunto, porque sempre achei importante tocar em grupo. Acho que foi uma grande vantagem para mim, aprender com os outros,
ter outras pessoas como modelo. Na altura que comecei a estudar jazz, nós tínhamos uma prática que era sacar solos. Era assim que chamávamos esse exercício. O professor dizia: olha, vais sacar o solo da introdução do Blackbird do disco do Keith Jarrett. E eu ainda hoje me lembro. E essa melodia ficou na minha cabeça. E eu, com um lápis e com uma borracha, andava com a cassete para trás a ouvir bocadinhos a bocadinhos esse solo, essa introdução. E são coisas que me marcaram e que me desenvolveram também a capacidade de entender aquilo que estou a ouvir e contextualizar sempre num encadeamento harmónico aquilo que estou a ouvir. E isso acho que me facilitou também a capacidade de depois de fazer ditados melódicos à primeira, porque sempre tive essa facilidade de reconhecimento harmónico. E falas nesses vários contextos, não é? Logo no primeiro, um contexto mais, digamos assim, tradicional, ou popular, ou não erudito, depois contexto erudito, depois o contexto mais, digamos, informal do jazz, mais descontraído. Ou seja, tiveste estas várias vivências também em diferentes instituições, em diferentes escolas, mais formais, menos informais. Como é que tu, de certa forma, ou que diferenças é que encontras no ensino, tanto da formação musical como nestas áreas que estamos aqui a abordar, nestes diferentes contextos? Ou seja, de como é que encaras estas diferentes perspectivas de ensino? Num contexto menos formal, eu acho que a valorização do ensino é sempre dirigida ao ouvido. E num contexto mais formal, eu sempre achei, desde miúdo, quando comecei a estudar formação musical no conservatório, sempre achei que a formação musical era mais dirigida à visão. Eu recordo-me que o meu professor, o primeiro professor que tive de formação musical, Jorge Abel, já faleceu, tínhamos uma sebenta e tínhamos que fazer aqueles exercícios da sebenta, tínhamos que ler todos os dias excertos do Hindemith, do Fontaine e do José Firmino, eram as metodologias que na altura se usavam, e eu lembro-me de passarmos imenso tempo a ler e pouco tempo a ouvir. É essa a grande diferença que eu encontro entre o ensino informal e o ensino mais formal. Disseste aqui duas coisas muito interessantes, que é a audição e a visão, não é? Ou seja, puseste quase em dois planos. Sim. E é engraçado porque há pouco tempo encontrei o Naná Sousa Dias, é um grande saxofonista de Lisboa, e ele veio a Viseu, eu estive a tocar com ele num encontro de saxofones, numa orquestra de saxofones, a Orquestra de Saxofones do Dão. E quando lhe demos as partituras, ele começou-se a rir, porque ele não sabe ler. E ele disse uma coisa muito engraçada, que foi: a música entra pelos ouvidos, não entra pelos olhos. E então, estávamos a fazer um standard qualquer, e ele não se lembrava da harmonia e só me pediu: olha, toca-me os acordes do B. E eu toquei os acordes do B e ele: já sei. É um 2-5-1 que depois vai à dominante secundária, não sei o que. Ele ali em poucos segundos conseguiu perceber a o lógica, caminho, né? por onde tinha que harmónico. andar, e fez um grande solo. E é uma pessoa que não sabe ler música, mas tem um grande ouvido e consegue perceber o que é que está a passar à sua volta, consegue interagir com os músicos e consegue fazer grandes solos e dar um grande contributo para a música em conjunto. Exato. Isso é uma boa perspectiva, porque efetivamente nós, enquanto professores, lutamos muito para tentar perceber qual é o real papel desta nossa disciplina, não é? De formação musical. E se calhar é uma pergunta difícil de responder, mas eu vou-te colocar aqui nesta perspectiva de qual é que será, na verdade, o verdadeiro papel da formação musical na formação do músico. Né? Isto é uma repetição de informação, uma formação musical, mas eu acho que ela faz efetivamente parte da formação de um músico
significa que tem um papel importante nesse caminho que deves percorrer. Eu tive um maestro que orientava um coro em Coimbra chamado Schola Cantorum, e eu fui muitas vezes tocar as reduções da orquestra para esse coro, e ele dizia uma coisa muito importante, o maestro Gil Caseiro, ele dizia uma coisa muito importante, que era: um músico completo tem que ser capaz de ouvir, tocar e compor. E eu ainda hoje penso nessas três vertentes de um músico. Um músico, para ser completo, deve saber um bocadinho de tudo isto. Deve ser capaz de ouvir de forma analítica, deve ser capaz de cantar ou tocar muito bem, e tocar ou cantar muito bem implica uma série de procedimentos, valências, né? Entre os quais está a leitura, não é? E depois compor. E ele dizia: há músicos que só sabem tocar, não sabem fazer mais nada, não sabem identificar um acorde dominante no meio de uma peça. Muitos ouvem uma peça e não conseguem cantar a tónica, e depois também há músicos que só sabem ouvir, mas também não conseguem tocar, porque o seu objetivo é analisar música. E portanto, para responder à tua pergunta, que era o que é que, na minha perspectiva, é um músico completo e qual é o papel da formação musical, acho que é equilibrar estas três vertentes de forma a que um aluno seja capaz de dominar 33,333% essas três variantes. Conseguir perceber o que é que está a ouvir, conseguir dominar tecnicamente um instrumento e conseguir compor. Há aquela ideia de que só se deve ir para a composição no secundário, porque é quando a disciplina de ATC faz parte do currículo. Sim. Mas eu não concordo nada com isso. Acho que este papel da criatividade devia ser explorado desde o primeiro grau, desde o início. Acho isso muito importante. Eu tento também nas minhas próprias aulas fazer alguns exercícios dentro desse sentido, também porque tenho como background a parte da composição, mas eu compreendo de certa forma que alguns professores se calhar não utilizem tanto essas valências porque precisamente se calhar não as dominam e também não querem fazer má figura, ou então não se sentem à vontade com esse tipo de ferramentas e optam por seguir caminhos que são um bocadinho mais, não é fáceis, mas se calhar são mais batidos, mais convencionais, mais usados. Claro. E depois há uma pressão muito grande por parte dos professores de instrumento e de classe de conjunto para que nós ensinemos os alunos a ler. Porque se os alunos conseguirem ler muito bem, conseguem chegar à orquestra e à primeira vista tocam aquilo que está escrito. Pois. E para apresentar resultados rápidos é importante que eles consigam ler bem. E depois, claro, a parte da audição se calhar fica mais descurada porque fica para segundo plano. Porque há essa enorme pressão para que os alunos saibam ler. E também tocas no ponto que é a barreira ou a fronteira que existe da formação musical para as outras disciplinas, não é? Pois. De que forma é que podem existir estas sinergias, esta colaboração entre as diferentes disciplinas, o instrumento, a classe conjunta, a formação musical, e não ser então esse espaço fechado onde só se aprende a ler música e depois... Sim, como o Osvaldo estava a dizer, muitas vezes também é por desconhecimento. Há professores que não querem entrar no campo da composição, porque já estou aqui a falar de matérias que são o Osvaldo que tem que falar, não é? Ou para que é que vou falar de história da música se o Joel é que percebe disso? Porque é que eu agora vou estar a referir aqui um assunto que não faz parte da formação musical? E às vezes os próprios alunos dizem: então, mas isto é uma aula de história ou é uma aula de formação musical? Isto é uma aula de música, portanto inclui todas as matérias. Se eu quiser ensinar um intervalo de segunda menor e se tiver que falar da parte coral do hino à alegria, porque é que não é de falar? Acho que todas estas
toda esta articulação faz todo sentido. Mas tu sentes que nas tuas práticas, eu sei que dás diferentes disciplinas dentro do ensino da música, mas sentes que tu próprio crias barreiras nas disciplinas que dás, ou achas que por vezes vais beber a outras disciplinas? Por exemplo, estás em formação musical ou em física do som ou em história e cultura das artes e de repente vais buscar um bocadinho a ATC ou vais buscar um pouco a instrumento, por exemplo? Sentes que isso acontece? Eu sou muito eclético. Se houver necessidade de falar, sei lá, até de uma música que não tem nada a ver com o ensino clássico, eu vou muitas vezes buscar músicas pop. Lembro-me, por exemplo, de uma vez, há muitos anos, quando ainda estava a estudar no conservatório, lembro-me de passar um filme na televisão, o Pulp Fiction. E eu lembro-me de estar a ouvir o genérico, cujo grupo que toca, eu não sei como é que se chama, mas eu lembro-me de ouvir aquilo e de pensar, esta é a escala hispano-árabe. E eu ainda hoje tenho que ir a procurar no Spotify Pulp Fiction Soundtrack, porque eu nunca me lembro do título daquilo, mas ainda hoje dou como exemplo a escala hispano-árabe através disso. Portanto, claro, os meus colegas, se me ouvirem a colocar uma música de rock no meio de uma aula de formação musical, acham que eu estou ali a provocar um escândalo, porque não é música para levar para um conservatório. Mas eu acho que faz todo o sentido nós mostrarmos, quebrarmos essas barreiras e mostrarmos a música que não existe só no conservatório, mas que também existe fora dos conservatórios e fora da linguagem erudita. E até porque vens do jazz e o jazz está presente na tua vida, e de que forma é que também no sentido desta libertação das barreiras e das fronteiras na disciplina, de que forma é que a improvisação também entra aqui de uma forma mais sistemática nas aulas de formação musical? Sim. Como é que consegues motivar os alunos a partir dessa criatividade, dessa forma de explorar a música através da improvisação? Como disseste há bocado aí na introdução, eu participei em vários cursos de formação musical e tive o privilégio de conhecer o falecido Edwin Gordon, que foi para mim um grande pedagogo. Eu falei muito pouco com ele, mas lembro-me dele dizer "So, you play jazz?" E ele próprio foi contrabaixista de jazz nos anos 50, por aí, e depois fez sentido na minha cabeça toda aquela teoria que ele usa do audiation, porque há muitas semelhanças entre a teoria da aprendizagem musical que ele promoveu, que ele defende, com a aprendizagem do jazz, que é muito semelhante. Aquela questão da linguagem, de começarmos por aprender pequenos padrões, e de adicionar esses padrões e fazer frases, de perceber como é que eu construo uma frase e como é que eu desenvolvo um motivo para que essa frase faça sentido. Portanto, eu identifico-me muito com esse tipo de pedagogia que ele defende, e foi uma pessoa que me marcou. Outra pessoa que também achei muita piada e que me marcou foi um pedagogo, agora diz-se neerlandês, mas na altura dizia só holandês, chamado Pierre Van Hove. Okay. E esse pedagogo era muito orfiano, como basicamente todas estas teorias da pedagogia ativa defendem muito Karl Orff. Aliás, ainda hoje chamamos estes instrumentos da sala de aula das iniciações o instrumental Orff. E ele fazia um exercício muito engraçado, que era tocar uma nota pedal e depois fazer três notinhas para nós imitarmos no instrumento. E nós deixávamos que as crianças sozinhas fossem encontrar esta frase,
E isto vai começar, claro que elas primeiro enganam-se, não é? Mas achei este exercício muito, muito interessante, e nós no jazz estamos sempre a fazer isto, estamos a ouvir o solo do outro e estamos a tentar perceber o que é que ele está a fazer, e quando o solo passa para nós estamos a tentar responder, de alguma forma, e até há aqui começamos a sorrir um para o outro, porque ele percebeu a frase que eu estava a fazer naquele dominante bemol 9, bemol 13, percebeu que eu fiz ali uma diminuta de tons inteiros e fez aqui uma frase igual, e este diálogo é muito interessante. E esse Pierre fazia este tipo de exercícios com as crianças, e eu achei, isto é ouro, porque estamos a tentar fazer com que haja uma resposta com o instrumento, neste caso os instrumentos Orff. E eu pensei, isto era muito giro de aplicar na sala de aula com os instrumentos dos alunos. E então sempre que eu tenho a oportunidade, faço uma sessão em que convido os alunos a trazerem um instrumento e faço este tipo de exercícios com eles. Escolho uma tonalidade qualquer, nem digo que tonalidade é que é, eles têm que perceber que isto é a tónica, a nota pedal. Faço pequenas frases com 3 ou 4 notas e eles têm que descobrir no instrumento que notas é que são essas. Mas em contexto de em aula, contexto de formação musical, okay. sim. Okay. Sempre que... E achas que isso é aplicável a todos os anos, ou achas que existe uma necessidade de terem algumas noções básicas do instrumento numa fase inicial? Ou achas que a improvisação ou essa imitação pode ser feita logo de eu acho que sim, depende da complexidade das frases que eu estou a fazer, não é? Eu posso fazer 3 notas, mas posso fazer 7, posso fazer ritmos com semicolcheias ou com semínimas. E vais aumentando o grau de progressivamente. Sim. E achas que existe algum bloqueio na parte dos alunos? Porque eu sinto, eu não faço muito esse tipo de trabalho, sinto que é uma das valências que preciso de melhorar até nas minhas próprias aulas. Faço algumas improvisações, mas muito dentro da base daquelas leituras em que tem já frases escritas e de repente tem aquele número de compassos, certo só número com de compassos, o ritmo. só com o ritmo, ou então só com as pulsações lá marcadas, eles têm que inventar, improvisar ali alguma frase, mais dentro desse género. Acho muito interessante o facto de usares os instrumentos na sala de aula, mas eu já sinto nesse tipo de exercícios, que às vezes é uma improvisação de 2 compassos ou 3, que existe um certo bloqueio dos alunos na execução. Sim. E com o instrumento sentes que isso acontece? Ou porque faz esse progresso? E sem o papel, talvez. E se calhar sem o papel... Mas é curioso falar disso, porque eu nunca fiz esse exercício com o instrumento. Esse exercício em que existe só o ritmo, nunca fiz esse exercício com o instrumento. Faço sempre... Em termos vocais, sem notação. Sim. Auditivamente. Eu acho esse exercício extremamente complicado, sobretudo para alunos que não têm noção nenhuma de harmonia. Pois. Porque, quer dizer, se eu tenho que ir para aquele compasso e se ainda me faltam aqui 3, eu tenho que desenvolver uma frase que me faça chegar àquele compasso na tónica, porque normalmente, se estamos a falar de uma frase tonal e uma improvisação tonal, eu tenho que saber que tenho que chegar ali à tónica do acorde. E isso envolve uma série de processos no nosso cérebro que... Nem sempre os alunos estão preparados para... Exatamente. E se calhar um aluno de guitarra ou de piano consegue chegar ali mais facilmente do que um aluno de flauta ou de clarinete, porque tem uma vivência harmónica completamente diferente. E se nos primeiros compassos ele ouviu o encadeamento harmónico daquela melodia, os acordes não precisam ser tocados, mas se interiormente ele consegue perceber, engraçado, isto agora foi aqui um Si, se calhar foi a dominante, estamos indo ao maior, e agora voltou à tónica, então eu agora posso ir à subdominante e fazer uma cadência polegal e acabar na tónica. Isto é um processo difícil, que só com muita prática e com muitos exercícios de tónica dominante, estas coisinhas que o Gordon faz, de padrões para a tónica, padrões para a dominante e depois encadeamentos dominante-tónica. Estes exercícios
que o Gordon faz desde a creche e que nós fazemos no primeiro grau, ou que devíamos fazer. É um processo complexo que demora tempo. Mas achas que há algum passo dentro destes mecanismos de improvisação, seja vocal, seja através do instrumento, achas que há passos mais intermédios ou mais fáceis que os alunos possam dar numa fase inicial? Sim, uma coisa que eu aprendi no ensino informal do jazz foi improvisação condicionada, que eu acho que é uma coisa que faz todo sentido. Imagina que tens 3 compassos para improvisar. O último compasso tem a tónica. Nos compassos anteriores, a improvisação condicionada funciona com target notes. Tens uma nota-alvo e tu tens que fazer uma frase até aquela nota-alvo. E depois tens que fazer outra frase até esta nota-alvo e outra frase até ao último compasso. Acho que isso faz todo o sentido, porque se nós ensinarmos aos nossos alunos a cantar arpejos e escalas, eles já têm 90% do material necessário para poderem fazer este tipo de improvisação, a improvisação condicionada. Aí as coisas resultam melhor, porque há um caminho. Quando tens um caminho muito longo, a improvisação torna-se às vezes um quebra-cabeças e há muita resistência em quererem improvisar, porque o caminho ainda está muito longe. E essas notas de apoio, se calhar até lhes permite ter alguma liberdade e não pensarem se calhar harmonicamente, não precisam de pensar nisso, podem fazer uma aproximação. Sim, porque essas próprias target notes se calhar já são notas de harmonia, exatamente. Fazem parte. Sim. Aliás, é um exercício que nós fazemos no jazz. Temos uma progressão harmónica, por exemplo, um primeiro, sexto, segundo, quinto, primeiro. E, então no primeiro acorde eu vou aproximar à terceira. Uma coisa deste género. Vou fazer aqui que... Então no primeiro acorde eu vou fazer uma improvisação em que vou aproximar a terceira do acorde. Vou só aproximar as terceiras todas. Se eu tiver este plano de aproximar só as terceiras da progressão harmónica que está escrita, eu vou conseguir muito facilmente encontrar cromatismos, encontrar arpejos, encontrar escalas que vão para aquela nota no tempo forte. E acho que isso é um bom exercício para os alunos fazerem uma boa improvisação. Pode começar talvez com essas notas de apoio no início do compasso, ou entoando e cantando e talvez depois passar para o instrumento. Exato. Isso parece e esta utilização do instrumento na improvisação e também na aula, de que forma é que depois contribui para o desenvolvimento do aluno musicalmente, também na própria disciplina do instrumento, não é? De que forma é que o abrir este espaço à criatividade também traz motivação para o instrumento? Sentes isso? Ou achas que ainda está muito separado? Eu acho que continua muito separado. E até há algum receio em levarem o instrumento para a sala, porque não, isto é para tocar na sala do violino, não vou trazer para aqui, não vou desafinar. Há um bocado esse preconceito. Por isso, se calhar a melhor maneira de trabalharmos isto foi como o Kodály sugeriu, vamos pôr toda a gente a cantar. É a maneira mais democrática, não é? É um instrumento que todos nós temos. Sim. Mas de facto o instrumento é importante mesmo até para estudar a leitura. Nós estamos sempre preocupados com as leituras entoadas e com as leituras solfejadas, e o instrumento às vezes até pode ser muito benéfico para o estudo da formação musical. O que se passa com os instrumentos é que há muitos alunos que tocam instrumentos transpositores e muitas vezes numa aula de formação musical, quando queremos falar a mesma linguagem para todos, torna-se uma confusão, porque um está na clave do... Exato, e outro está em Mi bemol e um está em Fá e outro está em Si bemol e
depois é difícil De conseguirmos entrarem ali entrarmos no todos consenso, no mesmo. pois. Sim, um exercício destes implica fazermos 3 ou 4 claves, não é? Uma em si bemol, outra em Fá, outra em Mi bemol, sim. outra na clave Fá, outra na clave Dó, terceira linha, quer dizer, Essa é parte é muito trabalho de casa, pois, é muito trabalho de casa pois. para fazermos este tipo pois. de exercício, mas resulta. Resulta, pois. Mas tu achas que ou podes, por exemplo, dar algum exemplo de um trabalho que em contexto de aula que tu achas que tem trazido, que tens utilizado e que te achas que tem trazido frutos e que mostra que os alunos até tenham, olha, isto é fixe. Eu acho que motivação, sim. eu encontrei um grande problema nos alunos na questão dos ditados. Acho que é sempre, todos os anos tenho esse problema. Acho que é sempre o calcanhar daquilo da disciplina, conseguirem ouvir e perceber como é que vou construir um ditado melódico. E então, este exercício que eu há bocado estava a referir, que fui copiar ao Pierre Van Nove, acho que é fundamental para eles terem a noção de onde é que a melodia está a correr. Ao imitarmos muitas vezes pequenas sequências, vamos inconscientemente começar a perceber, ok, está a subir, está a descer, está a começar na terceira, está a começar na quinta, olha, agora foi à sensível, e começamos mais ou menos a dar nomes a estes, aos graus da escala, a estes padrões, e acho que isso tem, pelos resultados que eu tenho visto, acho que tem ajudado nesta questão que eu acho mais complicada, que é na questão da parte auditiva dos ditados melódicos. Uhum. E acha que para isso também contribui o facto desses ditados poderem às vezes ser muito abstratos e não partirem de repertório que... Sim, eu ultimamente tenho até recorrido a excertos de repertório, porque acho importante, para já, que eles conheçam o repertório. É uma forma também de chegar ao repertório, não é? Que é outra coisa que acontece muitas vezes. Só começam a conhecer o repertório quando vão para o secundário ter aulas de História da Música. Até lá, esta é a música que eu ouvi naquela publicidade dos perfumes, não sei quê, não sei quanto, e não conseguem associar compositores nem nada disso. E então eu acho importante, e nesse aspecto os franceses são muito bons, porque já fizeram um trabalho excelente nas sebentas que editam, têm excertos de repertório muito bons, fazem uma breve biografia do compositor, contextualizam a época, e eu acho que isso é muito importante. Por falar em articulação, acho que é muito importante nós na formação musical articularmos isso, mostrarmos o repertório e fazermos ditados a partir de excertos, não só aquela questão do piano, que também é importante, mas penso que é muito importante a partir de gravações conseguirmos perceber o que é que está a acontecer. É muito engraçado porque eu todos os anos faço parte do júri dos novos alunos que ingressam no conservatório, e quando nós fazemos exercícios de imitação, quando estamos a admitir os alunos, fazemos exercícios de admissão do género tá, 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 e eles imitam igual, mas quando vamos para o piano eles fazem pim, 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 não percebem que podem fazer o mesmo vocábulo, e ouvem o piano e muitos deles nem sequer conseguem imitar o som do piano, imitar as alturas corretas, desafinam completamente e perdem a noção. É um fenómeno que eu também quero estudar, não percebo porque é que isto acontece. É questão tímbrica, achas que... É questão tímbrica, movimenta-lhes ali qualquer coisa no cérebro e eles não percebem, não conseguem associar a altura. Isso é interessante falares, porque eu sinto, não sempre, também nunca estudei isso em particular, mas eu sinto que quando, tendencialmente, os ditados são feitos ao piano, não é? Mesmo em muitas gravações que existem, em muitas sebentas que existem, os ditados são feitos ao piano, e obviamente os pianistas, talvez porque estudam com frequência e trabalham diariamente o seu instrumento, acabam por sentir alguma facilidade
Inicialmente eu pensei que fosse também pela questão harmónica ou assim, mas eu acho que o timbre também tem ali um seu quê de responsabilidade. Sim, porque quando eu passo para um ditado que seja para flauta e piano, por exemplo, ou para guitarra, ou para um outro instrumento qualquer, Instrumento baixo. não sei se tem a ver com o facto de ser um instrumento mais próximo depois dos diferentes alunos, eles já se sentem mais confortáveis e já percebem que aquele timbre está associado a uma zona mais grave do violoncelo, Claro. e acaba por se calhar ser uma barreira que eles facilmente ultrapassam, a questão do timbre, e conseguem encaixar-se noutros patamares para poderem pensar nesse assunto. Por isso a questão do... Sim. Muitas vezes Sim, um sim. ditado só com a parte do baixo, ou de um baixo cifrado, ou uma linha de baixo de um quarteto, seja um violoncelo, ou seja outro instrumento grave, um fagote, e já há mais dificuldade por causa da tessitura e da frequência. Ou seja, é interessante também essa questão. Assim como é interessante alunos que têm ouvido absoluto em Mi bemol Pois. e em Fá, porque Depois pronto, transplanta. porque é isto, eles estão habituados a ouvir o instrumento deles, eles conhecem aquela nota, estão habituados ao timbre do seu instrumento e já sabem, esta nota é um dó, mas na realidade é um Mi bemol, porque é um instrumento transposto e é um problema, não é? Assim como é um problema os alunos que têm ouvido absoluto e ouvem um excerto de música antiga que está afinado a 415, não é? E para eles é um suplício porque ouvem tudo meio tão abaixo. Olha, César, estamos já a chegar ao fim desta nossa conversa, mas ainda temos aqui mais umas questões que, mais se calhar nem é tanto questão, é mais uma provocação que te queremos lançar, e que tem a ver com precisamente com este trabalho auditivo e com com estes processos que eu acho que estão associados à formação musical, mas são processos que nem sempre são muito valorizados, esta parte auditiva. A leitura, como tu falaste anteriormente, é aquele que à primeira vista ajuda logo a vários níveis, não é? Seja no instrumento, seja na capacidade, é mais imediato. Mais imediato. E o resultado da parte auditiva é um resultado quase omisso, ou não é palpável, digamos assim. Na sequência disso, ou não, desta provocação de que se pudesses alterar, se fosses agora o Ministro da Educação, tivesses uma missiva ou tivesses aqui programas, exatamente, os programas de formação musical, ou eventualmente o que é que tu poderias alterar, ou o que achas que não é o caminho mais correto que estamos neste momento? Bom, o que eu acho que ainda continua mal nem está na formação musical, está naquilo que é feito antes. Okay. Ou seja, quando um aluno ingressa no conservatório, ele já devia ser capaz de distinguir uma tónica de uma dominante e já deveria conseguir cantar bem uma escala maior e uma escala menor. E isso é um trabalho que nós começamos do zero. O que é que acontece? No primeiro grau temos que ensinar os meninos a ler em clave de sol, em clave de fá, temos que ensinar padrões rítmicos, temos que ensinar as figuras todas, temos que ensinar imensas coisas, as escalas, as tonalidades, as relativas menores. E esse trabalho auditivo que deveria ter sido feito na escola primária, também vamos ter que o fazer. Ou seja, há uma acumulação de conteúdos que eu acho que é desnecessário. Isto que nós estamos a falar, este trabalho auditivo que nós estamos a falar, na minha opinião, deveria ser feito naquilo que se chamam as atividades de enriquecimento curricular. Porque é aí que, supostamente, os alunos deveriam começar a aprender esta linguagem. Porque isto se falarmos no universo tonal, nós passamos, pelo menos até ao 5º grau, estamos sempre a tratar de música tonal, não é? Sim, essencialmente. Essencialmente música tonal. E eu acho que se as crianças que se propõem a ingressar num conservatório estivessem sido estimuladas a este universo da música tonal e percebessem que com 2 acordes conseguimos acompanhar quase tudo, não é? A nossa vida seria muito mais fácil a nível auditivo. Mas isso é difícil de fazer. Há muita gente que já estudou isso e propõe fazer isso, mas eu acho que é na base que devemos atuar.
Portanto, achas que aqui, se calhar, o papel da iniciação... Das iniciações, sim. Acho que as iniciações são fundamentais. Aliás, há imensos países que valorizam os professores da escola primária, ganham mais do que os professores da universidade. Porque é aí que temos que dar tudo, é aí que temos que estimular e é aí que temos que provocar as crianças e fazer com que elas percebam o que é que se está a passar. Porque quando a criança chega a um primeiro grau, vai aprender a ler e a escrever. Vai aprender a linguagem. Sim. Quando foste para a escola, já sabias falar português. Não foste, não é? Falar. Exato. Já sabias falar português. E a questão é esta: há muitas crianças que não conseguem falar música, não querem cantar, nunca cantaram. Ou cantaram pouco, ou cantaram cantaram de uma forma pouco organizada, não é? Sim, e há outra coisa muito engraçada. Nós, nas provas de admissão, fazemos sempre melodias na escala maior e melodias na escala menor. E há muita dificuldade em cantar em melodias na escala menor. Nota-se que não há tanto estímulo em melodias menores. Se calhar porque há aquela ideia, isto é muito triste e as crianças vão se deprimir. Aliás, muitas vezes gostam mais das músicas que estão em menor e nem sabem. Pois é. Em menor é triste e esta música não é assim tão triste. Não é isso que é só triste. Pois, associa-se muito a essa parte emocional. Claro. Sim. E depois acho que também temos um repertório muito rico do cancioneiro popular português, inclusive melodias modais que podemos usar. Pronto, e é isso. Eu acho que da nossa parte, se seguirmos as competências essenciais que estão definidas no programa da APM, que acho que estão bem feitas, as coisas podem funcionar muito bem. Tem que vir um trabalho de trás já bem feito para que as crianças tenham estímulos para poderem aprender a ler. Cheguem a esse patamar do primeiro grau e já consigam ter uma base mais sólida para poderem assimilar essas competências que nós abordamos às vezes e são colocadas quase de forma muito abrupta. Sim, é isso. E que eles não conseguem depois relacionar, não é? Exatamente. Bem, César, obrigado por teres estado presente e por teres aceito este convite para participar nesta quarta edição do nosso Fórum da Formação Musical. E a vocês, espero que tenham gostado desta nossa conversa. Não se esqueçam de dar os vossos contributos, podem fazê-lo através das nossas redes sociais, fazendo comentários, mandando mensagens privadas e deem sugestões de convidados, de assuntos, de temas que gostassem que fossem abordados aqui nestas edições. Nós vamos tentando sempre manter esta regularidade, tentar pelo menos... Nós estamos a fazer uma edição anual, basicamente, portanto esta é o quarto ano que nós estamos a fazer, mas agora com este formato contamos se calhar acelerar este processo e fazer pelo menos 2, porque não, 3, uma por período, isso seria o ideal. Mas mais uma vez, César, obrigado. Muito obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Obrigado.